Immanuel Kant. Para Kant, a filosofia deveria responder 4 questões fundamentais: o que eu posso saber, como eu devo agir, o que eu posso esperar e o que é o ser humano. Sendo que a última questão ela está implícita nas 3 questões anteriores. Ele começou a investigar sobre as condições nas quais se dá o conhecimento, que é o que posso saber. E ele fez um exame crítico da razão na obra Crítica da Razão Pura. O exame do agir humano, que seria da ética, que é a segunda pergunta, deu origem à Crítica da Razão Pura e fundamentação da metafísica dos costumes. Ele confessa nessa obra que David Hume o havia despertado pela primeira vez do seu sonho dogmático. Então, o sonho dogmático é a falsa ideia que a gente tem de que a gente pode conhecer as coisas como elas são. Ele instituiu o que ficou conhecido como Tribunal da Razão. Então, veja, a gente não vai conseguir apreender o mundo exatamente como ele é, porque tudo que a gente aprende vai passar por filtros que são em nós esses filtros, né? Então a nossa experiência, nossos órgãos perceptores, tudo isso interfere no que a gente vai ver do mundo. Então, através de David Hume, que ele percebeu que a razão não pode conhecer as coisas como elas são. A terceira pergunta trata-se do futuro e da religião. E Kant, um iluminista, ele vai subordinar a religião à razão e à lei moral. E daí ele tem vários textos sobre isso, se destacando religião nos limites da simples razão. E ele escreveu também Crítica do Juízo, que são reflexões a respeito da estética. No livro O que é Ilustração, ele explica o processo da saída do ser humano da menoridade, que é quando você amadurece e percebe que você tem autonomia, que é a identificação da sua inteligência, da sua capacidade racional, cognitiva, para você poder pensar por si mesmo a sua forma de agir, sem receber nenhum tipo de doutrinação. No livro Crítica da Razão Pura, ele vai apontar 2 formas básicas do ato de conhecer, que a gente tem então o conhecimento empírico, que é a posteriori, que se refere aos dados fornecidos pelos sentidos, o que é posterior à experiência. Aí, por exemplo, você pode olhar pela sua janela e ver um carro vermelho passando. Aí você diz, esse carro é vermelho. Mas para você saber que aquele carro é vermelho, você teve que ter contato com ele através da janela que você olhou. E aí, então, através da experiência, você teve esse conhecimento de que o carro é vermelho. E tem o conhecimento puro, que é a priori, aquele que não depende de quaisquer dados dos sentidos, que é anterior à experiência, nasce puramente de uma operação racional da mente. E aí a gente tem o exemplo de que, por exemplo, 2 linhas paralelas jamais se encontram no espaço. E a gente sabe disso sem precisar ver 2 linhas paralelas. E isso vai se aplicar a qualquer linha paralela, não a uma linha específica. Então, faz parte do conceito de linha paralela elas jamais se encontrarem no espaço. Então, é um conhecimento que é necessário, né? E é universal. Necessário porque é impossível 2 linhas paralelas se encontrarem no espaço, e universal porque vai se aplicar a todas as linhas paralelas. E não depende de nenhuma experiência que você tenha. É uma coisa que você já sabe. E daí a gente tem então que o conhecimento puro, ele vai levar a juízos que são universais e necessários, e o conhecimento empírico não vai ter essa característica. Kant também diz que os juízos são de 2 tipos. Juízo analítico, em que o predicado já está contido no conceito do sujeito, basta analisar o sujeito que você já deduz o predicado. Lembrando aqui que predicado é tudo o que se diz do sujeito. E aí a gente tem, então, como exemplo, a questão do quadrado. O quadrado tem 4 lados. Então, o sujeito é o quadrado
e se deduz necessariamente o predicado tem quatro lados, porque um quadrado obrigatoriamente tem que ter quatro lados. Então, ele chama também de juízo de elucidação, porque ele vai elucidar alguma coisa que já estava no próprio conceito do sujeito. E aí tem o juízo sintético, que é aquele no qual o predicado não está contido no sujeito. Então, você acrescenta ao sujeito alguma coisa nova, que é o predicado, né? Que você, então, produz uma síntese entre eles. E aí, então, o juízo sintético, ele vai acrescentar alguma coisa de nova, e ele enriquece, então, a informação, ele amplia o conhecimento. E aí Kant também chamava de juízo de ampliação. Então, se a gente disser os corpos se movimentam, ainda que se analise o conceito corpo, que é o sujeito, você não vai conseguir tirar dele a informação do predicado se movimentam. Então, nesse caso, o predicado acrescentou alguma coisa ao sujeito. E quanto ao valor dos juízos? A gente tem o juízo analítico. Voltando lá ao quadrado, tem quatro lados. Ele é um juízo universal e é necessário, mas serve somente para explicitar alguma coisa que já se conhece, tá? Então, é isso que o juízo analítico faz. A gente tem o juízo sintético a posteriori, que acrescenta alguma coisa ao sujeito, então ele amplia o conhecimento sobre o sujeito, mas ele vai depender do tempo e o espaço em que a experiência acontece, né, a validade dele. Então, ele não vai ser um juízo universal e necessário. Se eu falar do carro que passou ali na frente e é vermelho, eu estou falando daquele carro específico e daquele momento em que ele passou. Então, se eu disser, olhar para a janela e falar, o carro é vermelho, eu estou tratando de um carro específico. Então, ele não é universal. E não é necessário, porque ele trata-se daquele carro específico que está passando ali. E o juízo sintético, a priori, como duas linhas paralelas jamais se encontram, ele amplia o conhecimento, porque ele acrescenta informações novas sobre o sujeito, e ele não está limitado pela experiência. Por não estar limitado pela experiência, ele então é um juízo universal e necessário, porque todas as linhas paralelas jamais vão se encontrar. Né? E é esse tipo de juízo que, para Kant, é o mais importante para a ciência. Então, a matemática e a física vão trabalhar com os juízos sintéticos a priori. E o que é, então, o apriorismo do Kant? Ele queria estudar o sujeito antes de qualquer experiência. Aí ele concluiu, então, que existem no ser humano estruturas que possibilitam a experiência, as formas a priori da sensibilidade, e determinam o entendimento, que são as formas a priori do entendimento, que é, então, o apriorismo. Formas a priori da sensibilidade. São tempo e espaço. Então, a gente percebe e representa a realidade sempre no tempo e no espaço. A gente não consegue separar a realidade das noções de tempo e espaço. Elas são intuições puras, elas vão existir como estruturas básicas da nossa sensibilidade. E são elas que permitem a nossa experiência sensorial, né? A experiência que a gente tem através dos sentidos. E tem as formas a priori no entendimento, né? Que são dados captados pela nossa sensibilidade, que são organizados pelo entendimento de acordo com certas categorias. E essas categorias são conceitos puros existentes a priori no entendimento, que aí são causa, necessidade, relação, e elas servem de base para a gente poder emitir juízos sobre a realidade.